Aí, meus amigos e minhas amigas do canal de Pepe Severo no YouTube. É ali onde eu peço que vocês devam curtir, comentar, compartilhar, dar o seu like de positivo. E se for o caso, se inscrevam no canal. É pelo YouTube. Algumas notícias estou trazendo a vocês neste 6 de janeiro de 2025, quando as pessoas retornam ao trabalho em sua grande maioria e voltam à realidade, que os gastos foram grandes na virada do ano, aumento de impostos, aumento de passagem de ônibus, mas isto é a nossa atualidade e a nossa economia. O presidente Lula, em meio à disparada do dólar e à pressão por novos cortes de gastos, achou por bem suspender as férias do ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. Também uma notícia aqui do Rio Grande do Sul, embora que seja de âmbito nacional, aquela mulher suspeita de envenenar um bolo em Torres foi presa por triplo homicídio. Arsênio estava na farinha usada no bolo. Informações preliminares foi de que a mulher seria nora da mulher que confeccionou o bolo. Também foi emocionante a fala da Fernanda Torres para quando recebeu o prêmio Globo de Ouro 2025. Quanto à imprensa gaúcha, eu acredito que eles não vejam tantas notícias importantes a serem divulgadas. Eles dizem, por exemplo, que o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, em férias lá na Itália, para mudar o visual, raspou a sua barba e deixou somente o bigode, o que agitou as redes sociais com as opiniões mais controversas possíveis. Já o governador, que está viajando com seu marido, o médico capixaba, o Thales Bolzan, e o pessoal ficou curioso qual a denominação que ele tinha. Ele é o primeiro cavaleiro do Rio Grande do Sul. E já foi anunciado de que ele vai se mudar em breve de São Paulo para Porto Alegre. O governador também anunciou que a data em que ele retornará e assumirá o comando do Estado no Executivo Gaúcho será em 16 de janeiro. Agora retornará o governador titular Eduardo Leite após férias lá na Europa. Já o presidente Lula, distante do Congresso, se aproxima do Supremo e planeja reorganizar o seu governo. Mas com a disparada do dólar e leilões do Banco Central, reservas internacionais do Brasil caem 7,1% em 2024. Essas são algumas das manchetes do dia de hoje. Mas o que nós vamos falar é de um caso polêmico daquela investigação da Polícia Federal sobre um soldado israelense que estava no Brasil e achou por bem partir para a Argentina, por isso estava propenso a ser preso aqui no Brasil. As consequências posteriores a esse fato acontecerão. Aguardem. Vamos ao noticiário que deu esta informação e essa notícia divulgada. Trouxe a vocês da Band. Vejam aí. Tayane, bom dia para você. Feliz ano novo. Ela que vai trazer informações daquele soldado israelense que deve ser investigado aqui no Brasil por acusações de crimes de guerra na faixa de Gaza. Ele já está fora do país. Explica para nossa audiência um pouco desse imbróglio, Tayane. Bom dia de novo.
Exatamente, Cíntia, saiu do Brasil na noite do sábado, do último sábado, viu? Um ótimo dia a você, feliz ano novo a você, a Pátio, a todo mundo que acompanha a nossa programação nesse primeiro Bora Brasil de 2025. Esse militar teve ajuda, então, do próprio governo de Israel para deixar o país. Ele estava em Morro de São Paulo, na Bahia, estava fazendo uma viagem de turismo, postou diversas fotos com os amigos e ele precisou deixar o país, então, depois de uma denúncia. Então, no dia 30 de dezembro, o soldado deixou o Brasil depois da Justiça Federal determinar uma investigação contra ele por supostos crimes de guerra praticados na faixa de Gaza. Essa apuração, então, será conduzida pela Polícia Federal com solicitações de diligências do Ministério Público Federal, inclusive a fundação, que fez toda essa denúncia contra ele, afirmou que as autoridades brasileiras iniciaram essa investigação contra ele depois da apresentação de uma denúncia baseada em vídeos, dados de geolocalização. Infelizmente, perdemos o contato com a Tayane, né? Já a gente vai voltar com ela a falar um pouco mais sobre esse assunto, desse soldado israelense que vai ser investigado pela Polícia Federal por supostos crimes de guerra na faixa de Gaza, essa investigação que deve acontecer aqui no Brasil, mas ele já deixou o país, né, Patrícia? E a Tayane estava dizendo, né, está sendo investigado através de dados de geolocalização. Acho que dá para você complementar, a gente perdeu exatamente nesse trecho, viu, Tayane? Pois é, Pátio, então vários dados aí que levaram essa expulsão do soldado aqui do Brasil. Então a fundação, como eu estava falando, que fez toda essa investigação, essa apuração, descreveu essa medida como um passo fundamental para a responsabilização por crimes cometidos em Gaza durante quase 15 meses de guerra. As autoridades brasileiras, elas não comentaram imediatamente o caso, mas no sábado, então, houve esse relato de que ele já deixou o país e que a investigação foi ordenada por um juiz federal de plantão aqui no Distrito Federal. Como eu falei, a decisão foi emitida no dia 30 de dezembro. Mas notamos aí uma imprensa tendenciosa. Nessa segunda-feira, todos nós já sabemos que esse soldado, ao ver que poderia ser preso no Brasil, deslocou para uma verdadeira democracia, que é na Argentina, onde a presidência é de Javier Milei, aonde a sua moeda é muito valorizada e a economia cada vez mais evolutiva. Isto é a Argentina, a verdadeira democracia. E trouxe aí um vídeo para que vocês vejam quem é o soldado, do que ele é acusado e qual a situação em que ele se envolveu lá na guerra de Israel contra o terrorismo do Hamas. Centenas de milhares de reservistas israelenses foram convocados para o contra-ataque, e dentre eles estava Yuval Wagdani, que também estava no Festival Supernova, brutalmente atacado pelo Hamas no dia 7 de outubro de 2023, sobrevivendo ao massacre que deixou centenas de jovens mortos naquele local. Yuval Wagdani combateu por alguns meses nas Brigadas Givat, tendo sido agora acusado de participar da destruição sistemática de propriedades civis em Gaza. Entre as evidências apresentadas pela Fundação Hind Rajab, ou simplesmente HRF, estão publicações nas redes sociais em que ele aparece em frente a áreas devastadas, com legendas pedindo pela continuidade da destruição dos edifícios. Mas também me preocupei em trazer a vocês quem é ou qual é esta fundação e vejam os seus criadores se ela é digna de credibilidade, principalmente pela justiça e por órgãos internacionais. Sobre a Fundação Hind Rajab, é sediada na Bélgica e se apresenta como uma organização de direitos humanos focada em monitorar violações cometidas contra palestinos. Contudo, a fundação tem uma história controversa, com um dos seus fundadores, Diab Abu Jajah, conhecido por suas ligações com o grupo terrorista libanês Hezbollah, levantando dúvidas sobre a imparcialidade e os objetivos da fundação.
Outro membro da fundação é Karim Hassum, que em 9 de dezembro de 2023 publicou na rede social X que condenava o Hamas por não ter sequestrado 500 ou 1.000 israelenses. E para quem não conhece, essa é a advogada esquerdista, ativista e diz que luta pela causa pró-Palestina no Brasil. Consequentemente, como muitas pessoas da nossa sociedade condenam o povo de Israel, que está tão somente se defendendo de ataques terroristas. Imediatamente, a fundação acionou a advogada Mayra Pinheiro, conhecida pela sua participação em grupos e movimentos pró-Palestina, que encaminhou um pedido de investigação que foi acatado pela juíza federal Raquel Soares Chiarelli, que destacou que o Brasil, como signatário de tratados internacionais, tem a obrigação de apurar acusações de crimes de guerra. Poucos dias após a ordem judicial para o início das investigações pela Polícia Federal, Vagdani deixou o Brasil em um voo comercial de Salvador para Buenos Aires. Eu acredito que haja uma controvérsia nas atitudes do presidente Lula. Convocou um ato no 8 de janeiro, um abraço ao Planalto em prol da democracia. Mas, embora não tenha sido convidado, ele mandará uma embaixadora do Brasil lá na posse de Nicolás Maduro na Venezuela. É algo que eu não consigo explicar. Segundo o noticiário, parlamentares israelenses já estão criticando a postura do Brasil. Mas eu espero que dentro dessas notícias vocês devam curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e dar a sua opinião, que é muito importante. Não temos conta remunerada, não impulsionamos vídeos, mas tentamos mantê-los sempre bem informados, com notícias do Brasil e do mundo.